Estou lendo um estudo acerca do livro de Obadias. E aqui, a partir da introdução, por W. Ward Gaske, nome do cara. Contexto histórico. A quarta profecia do livro dos 12, os profetas menores na Bíblia hebraica e também o livro mais breve do Antigo Testamento, é dirigida contra os Edomitas, os descendentes de Esaú, irmão gêmeo de Jacó, e, portanto, parentes próximos dos israelitas. Edom, Edomitas, no NBD. A data da composição do livro é debatida entre os eruditos, visto que não há referência histórica definida com a qual possamos datar a profecia com segurança. Os versículos 11 a 14 sugerem um período imediatamente após a destruição de Jerusalém, em 587 e 586 a.C., visto que está claramente registrado que os edomitas participaram desse evento. Salmo 137, 7. Lamentações 4:21, Ezequiel 25:12, Esdras 4:45. E a descrição está tão viva como na memória recente. Outros, no entanto, creem que os versículos 16 a 21 refletem um período na metade do século V. Nesse caso, o relato da destruição de Jerusalém seria uma adaptação de um oráculo profético mais antigo. Confira as grandes semelhanças entre os versículos 9 de Jeremias 49, 7 ao 22. Autor. O nome do profeta, que significa servo de Javé, é muito comum no Antigo Testamento, tendo sido dado a aproximadamente 12 indivíduos diferentes. Confira Obadias no NBD, no NDB. É provável que ele fosse de Judá, embora o Talmud diga que ele era um prosélito de origem edomita. É possível que tenha pertencido a um grupo de profetas associados ao Templo de Jerusalém. Não há razão para que o identifiquemos com qualquer dos outros homens com esse nome mencionados na Bíblia. Assim, não sabemos nada acerca da sua vida ou personalidade, a não ser o que podemos deduzir dessa breve profecia. Mensagem. O núcleo da profecia de Obadias é dirigido aos edomitas por estarem sob o juízo de Deus em virtude da crueldade para com Israel nos dias do seu sofrimento. Versículo 10. Os crimes de Edom são citados na ordem de progressão do seu horror. O Senhor não permitirá que fique sem castigo o que Edom fez. O que os edomitas fizeram vai cair sobre as suas próprias cabeças. No entanto, Obadias progride do geral para o particular do juízo de Deus sobre Edom para o dia do Senhor, que vai significar o seu juízo sobre todas as nações, inclusive Israel, e o estabelecimento do reino de Deus. Confira Dia do Senhor. DTB, Dia do Senhor, NBD. Título, versículo 1a. A profecia de Obadias é chamada de visão. No hebraico é razon. Razon. Puxa, razon. Ou azon, né? Depende aqui da pronúncia, né? Um termo usado para falar da natureza revelatória, da compreensão profética, do significado de eventos históricos específicos. A visão do profeta é idêntica à palavra de Javé. Confira versículo 1b. Primeiro, o juízo de Deus sobre Edom. Versículo 1. O título, o soberano, o Senhor, no hebraico Adonai Yahvé.
destaca a honra e a majestade do Deus de Israel. Só ele é Senhor, no hebraico Adon, de toda a terra. Salmos 97:5 e Miqueias 4:17 e Zacarias 4:14. Ele é o Senhor soberano da história. A respeito de Edom, os edomitas habitavam a região montanhosa a sudeste de Judá, entre o Mar Morto e o Golfo de Acaba. Nós ouvimos Obadias fala como líder de uma comunidade de profetas, rumores navear no lugar de mensagem, notícias ou uma revelação. É enganoso. Um mensageiro, arauto, anjo, foi enviado às nações para chamá-las à guerra contra Edom. Versículos 2 e 4. A palavra de Deus vem contra uma nação orgulhosa. O povo que pensa que é tão grande e elevado vai ser rebaixado nas cavidades das rochas. Hebraico, Sela. O hebraico faz eco com a fortaleza de Selá nas montanhas de Edom. Confira 2 Reis 14:7, que controlava a bacia em que mais tarde os nabateus construíram a famosa cidade de Petra. Mas a autoconfiança de Edom é falsa. Mesmo que fosse capaz de subir tão alto como a águia e conseguisse fazer o seu ninho nas estrelas, não seria capaz de fugir do juízo de Deus. Versículo 5. A condenação que está para cair sobre Edom é retratada por figuras de linguagem muito nítidas. Os saqueadores de Edom são comparados a ladrões que vêm de noite como colhedores de uvas. Ladrões normalmente só pegam o que eles querem, e colhedores de uvas deixam o resto para os pobres. Levíticos 19:10. Mas os que saquearem Edom não deixarão nada. Versículo 6:7. O profeta lamenta a morte de Edom como se já fosse um evento do passado. O estilo é o de um canto fúnebre. Esaú. Observe o uso do nome de um indivíduo para representar um grupo maior, uma forma de pensamento tipicamente semítica, que os estudiosos chamam personalidade coletiva. Confira também o uso de Edom, Esaú e Jacó para personificar os edomitas e israelitas em todo o livro, acerca dessa ideia tão importante do Antigo Testamento. Confira Jacob, Theology of the Ot, 1958, página 153 a 156. W. Robson, Corporate Personality in Ancient Israel, 1964. Versículo 8. Os montes de Esaú representam a região montanhosa habitada pelos edomitas, em contraste com o Monte Sião, Jerusalém. Confira versículo 17. Versículo 9. Temã era a cidade principal de Edom e era protegida pela cidade fortaleza próxima de Selá. Os seus habitantes eram famosos pela sua sabedoria. Confira Jeremias 49:7. E o nome de um dos consoladores de Jó, Elifaz, o Temanita. Versículo 10. Por causa da violenta matança que você fez contra o seu irmão Jacó, introduz a razão da sentença pronunciada contra Edom. Isso é desenvolvido e ampliado na seção seguinte. 2. As razões do juízo sobre Edom, 11 a 14, versículo 11 a 14. O estilo dessa seção é novamente de um canto fúnebre. Observe a repetição das frases. Versículo 11. Edom ficou perto de Judá e não ajudou os seus irmãos quando estrangeiros, provavelmente os exércitos de Nabucodonosor, saquearam Jerusalém em 587 e 586 a.C. Apesar dos vínculos de sangue com Israel, eles se comportaram como um exército estrangeiro de invasores. Versículo 12. Os edomitas observaram com satisfação malévola
o dia da desgraça de Israel. Versículo 13. Eles até participaram da pilhagem de Jerusalém. Versículo 14. A traição de Edom contra Judá atingiu o ápice quando se negou a receber os refugiados de Jerusalém depois de sua destruição. 3. O iminente dia do Senhor, versículo 15 a 21. Versículo 15. O juízo de Deus sobre os edomitas é somente um aspecto do dia do Senhor que se aproxima, que será um dia de juízo sobre todas as nações. Confira Dia do Senhor, DTB, páginas 110 a 111. Aquele dia será um dia de grandes retribuições, como você fez, assim lhe será feito. Versículo 16, o dia do Senhor também significa juízo para Israel, assim como vocês beberam no meu santo monte, provável referência à destruição de Jerusalém como o juízo de Deus sobre o seu povo pecador. A imagem de beber um copo cheio de vinho entorpecente é usada com frequência no Antigo Testamento, como referência ao experimentar a ira de Deus. Salmo 75:8, Isaías 51:17, Jeremias 13:13, Abacuque 2:15, Zacarias 12:2, Ezequiel 23:32 a 34, Lamentações 4:21, versículos 17 e 18. Mais um remanescente de Israel será firmado no Monte Sião reconsagrado. Joel 3:17. A descendência de Jacó, Judá, o reino do sul, e a de José, Israel, o reino do norte, Amós 5:6. Zacarias 10:6 serão reunidas. Isaías 11:13 e 14, Jeremias 3:18, Ezequiel 37:15 a 27, Oséias 2:2, Miqueias 2:12, Zacarias 9:10. E a descendência de Esaú, Edom, será destruída. Versículo 19 e 20, a restauração de Judá vai incluir uma expansão do seu território. Os israelitas do Negueb vão receber a terra de Edom. Os montes de Esaú, os israelitas da Cefelá, vão ocupar a planície costeira, conhecida como terra dos filisteus. O território do antigo reino do norte, Efraim e Samaria, será novamente ocupado pelos israelitas, como também Gileade e a Transjordânia. Os exilados vão voltar a possuir a terra até o extremo norte, em Serepta, e até o extremo sul, no Negueb. Vê um mapa para entender melhor os locais geográficos mencionados. Versículo 20. A localização exata de Sefarade é desconhecida. A identificação mais provável é com Sardis, na Ásia Menor, conhecida entre os persas como Sfarda. Versículo 21. Vencedores. Líderes levantados pelo Senhor entre o povo, como nos dias dos juízes, Juízes 2:16, serão estabelecidos em Jerusalém para governar a terra de Edom e as outras nações. O reino que será estabelecido não será simplesmente um reino humano, mas será do Senhor. Confira Reino DTB. Então quer dizer, aqui já foi tudo, né? Já foi Obadias, já foi capítulo e versículo, e já chegou bibliografia. E é só isso que tem de Obadias. Não tem mais nada de Obadias, é só isso aí, né? Não tem mais nada aqui. Já acabou o livro de Obadias.